Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição desta segunda-feira, 11 de julho de 2016, está começando. E você confere agora os destaques de hoje. Queda de 25%. Cai o número de licenciamento de veículos novos, incluindo carros, caminhões e ônibus, se comparado os primeiros 6 meses deste ano com o ano passado. Segundo dados da FGV, aos poucos as empresas estão voltando a contratar. E o inverno tem aquecido as vendas em bares, restaurantes e lanchonetes de Votuporanga. Empresas alteraram os cardápios para agradar o gosto da freguesia. E no esporte, o CAV está quase pronto para encarar o Mirassol na estreia da Copa Paulista. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Começamos o TVU Jornal com uma notícia de queda no licenciamento de veículos novos, incluindo carros, caminhões e ônibus. A queda foi de 25%, comparando os primeiros 6 meses deste ano com 2015. Em Votuporanga, tem concessionária que sentiu a queda de 30% nas vendas. As bexigas e os anúncios escritos no para-brisa do carro é para chamar a atenção do consumidor. O motivo é que o movimento nas concessionárias mudou nos últimos meses. O licenciamento de veículos novos caiu cerca de 25%, comparando o primeiro semestre deste ano com o do ano passado. E vários podem ser os motivos que justificam a queda nas vendas de veículos 0 km, como a perda do poder de compra e também as linhas de financiamento que mudaram nos últimos anos. Nessa concessionária de Votuporanga, a queda nas vendas foi de 30%. É o fator político, essa turbulência que o Brasil vem enfrentando, né? As pessoas se sentem inseguras, enfim, enquanto não houver uma decisão do que vai acontecer realmente com o Brasil, nós vamos ficar estacionados. E enquanto a estabilidade não ajuda os vendedores, o jeito é encontrar alternativas e reunir os ingredientes que possam atrair quem está pensando em adquirir um carro 0 km. E na negociação está valendo um pouco de tudo. Nós fazemos várias promoções, preço de nota fiscal que nós pagamos no carro, a gente repassa para o consumidor final. O Banco Ford vem com taxa zero, o cliente dá uma entrada e faz taxa zero, tudo para facilitar a compra. Mas enquanto as vendas caem, por outro lado, temos uma boa notícia. É que as empresas, aos poucos, estão voltando a contratar. O número positivo foi apresentado este mês pela Fundação Getúlio Vargas. Tiago está contratando. Busca uma pessoa para trabalhar no caixa da farmácia. Estou precisando de uma caixa do sexo feminino, entre 18 a 30 anos, que seja proativa, tenha bastante, assim, tenha conhecimentos, domínio com dinheiro e que seja bastante, que tenha uma dicção boa com o cliente, que sabe tratar bem o cliente, para que ele possa sempre ser bem atendido. Assim como na farmácia do Tiago, outras empresas voltaram a contratar. Isso quem diz é um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O indicador antecedente de emprego chegou a 83 pontos em nível nacional, a maior média desde abril de 2014. E isso é bom, porque só em maio, de acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 670 pessoas perderam o emprego em Votuporanga. Valdir teve sorte. Depois de sair de um restaurante que fechou, conseguiu uma oportunidade nesta conveniência, onde cuida do estoque. Hoje a disponibilidade de pessoas aí atrás de emprego é muito. Então, conseguiu, tem que segurar. Em breve, uma nova pessoa será contratada para a farmácia do Tiago. E a concorrência está grande. Em um dia, mais de 150 currículos foram entregues. Eu já vou fazendo a triagem, já vou ver o perfil que vai se encaixando que eu estou procurando e já vou fazendo uma pré-seleção. O mercado financeiro baixou sua estimativa de inflação para este ano e para 2017, ao mesmo tempo em que também passou a estimar uma retração menor do nível de atividade da economia brasileira em 2016.
As previsões foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas hoje, por meio do relatório de mercado, também conhecido como Focus. Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. A previsão do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deste ano oscilou de 7,27% para 7,26% na semana passada. Mesmo assim, a estimativa permanece acima do teto de 6,5% do sistema de metas e bem distante do objetivo central, de 4,5% fixado para 2016. E mudando de assunto, as equipes da PM detiveram um jovem de 24 anos comercializando drogas sintéticas, LSD e êxtase, além de maconha e cocaína numa festa rave, que acontecia em uma propriedade na área rural de Votuporanga. O suspeito já era conhecido e monitorado pela Força Tática por ser responsável pela venda de entorpecentes em festas desta natureza. Foram encontrados com o rapaz 73 comprimidos de êxtase, 44 papelotes de LSD, além de diversas porções de maconha e cocaína. Ele está preso na cadeia de Guarani do Oeste e vai responder por tráfico de drogas. E agora as notícias que são destaque na região noroeste paulista com Yasmin Gutierrez. É o Região em 1 minuto. Olá, boa noite. Um carpinteiro de 37 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça hoje de madrugada em Araçatuba. A polícia foi ao local depois de uma denúncia anônima de que havia uma pessoa caída na rua. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames e foi liberado para o sepultamento. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Investigações Gerais da cidade. Um homem de 37 anos e um adolescente de 13 ficaram feridos na última sexta-feira à tarde depois de um acidente na vicinal Antônio Carlos Favalessa, em Santa Fé do Sul. Segundo a Guarda Municipal da cidade, eles estavam seguindo em uma moto quando um tamanduá-bandeira atravessou a pista, provocando a colisão. O condutor e o garupa foram encaminhados para o pronto atendimento da cidade. Um jovem de 21 anos foi preso e uma grande quantidade de maconha foi apreendida ontem de manhã na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi. Segundo a polícia, durante patrulhamento de rotina, os policiais pararam o carro do suspeito e um outro que vinha logo atrás, carregando a droga, percebendo a abordagem, retornou e entrou em uma estrada de terra. Durante a fuga, o carro capotou e ficou destruído, mas o suspeito conseguiu fugir em meio a uma plantação de cana-de-açúcar. O veículo e a droga foram apreendidos e a polícia estima que toda a droga pesa em torno de meia tonelada. Em Birigui, a polícia investiga a morte de gatos por envenenamento na cidade. Os animais foram encontrados mortos ontem à noite em uma casa abandonada. Segundo a polícia, haviam alimentos supostamente envenenados no local. Uma equipe da polícia científica vai ao imóvel hoje para fazer perícia e analisar os restos de comida encontrados. A denúncia foi feita pela ONG de proteção aos animais Balaio de Gatos, que foi ao local para levar os gatos para um abrigo. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada, Yasmin. E no próximo bloco, quase 100 multas na região no primeiro dia de fiscalização da lei que obriga o motorista a andar com farol baixo aceso nas rodovias. Muita gente foi pego de surpresa aqui na região. A gente volta já. O primeiro dia de fiscalização com direito à multa da lei que obriga o motorista a andar com farol baixo aceso nas rodovias pegou muita gente de surpresa na região noroeste paulista. Segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, no trecho da BR-153, em São José do Rio Preto, em 4 horas, 89 veículos foram multados. O período de tolerância da lei, apenas com um aviso aos motoristas, durou 45 dias, mas terminou na meia-noite da última sexta-feira. A Polícia Rodoviária já está multando veículos com farol apagado. O valor da multa é de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira de habilitação. Eleições 2016.
A partir do próximo dia 20, os partidos já poderão indicar seus candidatos. Yasmin Gutierrez tem os detalhes. Nestas eleições serão aplicadas as mudanças da reforma eleitoral que foi aprovada no ano passado. Por isso, os candidatos precisam ficar atentos às datas do calendário da Justiça Eleitoral. As convenções para a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador poderão ser feitas do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. E a partir do dia 6 de agosto, as emissoras de rádio e de televisão estão proibidas de expressar qualquer opinião a favor ou contra partidos políticos e candidatos. E já no caso da internet e nas ruas, a propaganda passa a ser permitida a partir do dia 16 de agosto, um dia depois do prazo final para registro das candidaturas nos tribunais regionais eleitorais. E lembrando que, com a reforma do ano passado, houve uma redução do período de campanha de 90 dias para 45. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Obrigada, Yasmin. E o inverno tem aquecido as vendas em bares, restaurantes e lanchonetes de Votuporanga. Isso porque a mudança no tempo, que fica mais friozinho, abre o apetite e faz com que as empresas alterem os cardápios para cair no gosto da freguesia. O clima de inverno já contagiou e alterou a rotina nesse bar e restaurante. O friozinho aumenta a procura principalmente por comidas quentes. Para atender melhor os clientes, foi elaborado um cardápio especial, apenas com receitas de inverno, uma melhor que a outra. A gente está sim com um cardápio com caldos, a gente está aproveitando também como sobremesa o fundi, que não é tanto da região, mas a gente está agregando questão do inverno, esse friozinho gostoso que está em Votuporanga. Rosilda é a chefe de cozinha e com muito capricho mostra um dos carros-chefes do restaurante, a conhecida vaca atolada, quentinha, acompanhada, é claro, por um bom vinho. Esse prato é um prato de inverno, a vaca atolada, ela é feito com carne bovina, com mandioca, ele é específico mais um prato quente mesmo. Aí tem os acompanhamentos, acompanha o parmesão, uma pimenta que a gente tem aqui da casa mesmo e as torradas, que é muito bom. E diz aí, como olhar essas imagens e não ficar com água na boca? E o cardápio especial também é apresentado nesse outro restaurante. Especializado em alimentação saudável, a direção usou a criatividade para atender a clientela no legítimo sabor do inverno. A melhor pedida por aqui pode ser essa feijoada light. Isso mesmo, light. Ao invés do porco, outros ingredientes ajudam a dar o gostinho sem pesar na consciência. Nos dias mais frios, a gente procura fazer pratos mais com caldos, com legumes, um frango ao molho, carne ao molho. E os nossos clientes pedem, assim, quando a gente deixa de fazer, a feijoada, que é um prato super típico. E assim, você pode comer como ela é light, sem nenhum problema, né, para a sua digestão. E as comidas e bebidas doces também ganharam uma cara diferente e muito saborosa no inverno. Nessa empresa especializada em sobremesas, o cardápio também foi alterado, tudo para cair no gosto da clientela. Como opções preparadas para essa estação do ano, ganha espaço o doce de leite quente coberto com chantilly. O cappuccino com chocolate belga e chantilly também é um dos mais vendidos. Há também quem prefira misturar o frio e o quente no paladar. Esse Grand Brownie aquecido, com calda de chocolate, vem com algumas delícias mergulhadas, entre elas o sorvete picolé. Tem gente que vem querendo alguma bebida quente para poder fugir do inverno, né? E bastante chocolate, bastante docinho. Então a gente criou algumas opções que incluísse assim, itens quentes, como o tradicional chocolate quente, um doce de leite quente, que é uma novidade, ele é gostosinho. Mas também tem gente que procura itens que provoquem sensações, que tenham quente ou gelado. E com tantas opções, os comerciantes esperam que tão quentes como os pratos sejam também as vendas no período.
a expectativa era uma e já tem surpreendido nós mesmos nessa questão. Então tem sido positivo o resultado da questão do cardápio de inverno. Não que comem mais, mas assim, sente mais o apetite. As comidas que são um pouco mais fortes, né, assim, atraem mais, né, esse público. Todo mundo tem a sua opção, né? Posso escolher nessa época do ano, tanto quente quanto gelado. É de dar água na boca, hein? E mudando de assunto, será realizada hoje e amanhã uma apresentação musical na Concha Acústica. O evento, aberto ao público, tem início às 8 horas da noite e no repertório terão músicas dos mais variados estilos. O espetáculo é promovido em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. Vale a pena conferir. E no próximo bloco tem futebol nos comentários de Josiano Garofolo. O CAV está pronto para a estreia amanhã fora de casa contra o Mirassol. A gente volta já. Tarde de calor na região noroeste paulista. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira com Gabriele Ferreira. Olá, uma massa de ar seco continua atuando sobre o estado de São Paulo neste início de semana e deixa as temperaturas amenas, com baixa umidade do ar e sem previsão de chuva, segundo os radares meteorológicos. Na capital, o começo de semana é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Por lá, as temperaturas nesta terça ficam entre 14 e 30 graus. Em Rio Preto, o céu fica claro e com poucas nuvens. Por enquanto, não há previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Votuporanga, o calor deve continuar. O sol aparece na maior parte do dia e não há expectativa de chuva. A mínima prevista é de 17 e a máxima de 33 graus. Até mais! E chegou a hora do esporte. Quem conta as novidades do final de semana pra gente é Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite, Stephanie. Boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. É isso aí, Portugal, campeão europeu aí, grande festa da colônia portuguesa em Votuporanga e em todo o Brasil. E uma conquista bem interessante, né? A seleção portuguesa que 12 anos depois chegou à final da Eurocopa e há 12 anos perdeu uma final em casa contra a Grécia, né? Foi bem traumatizante para Portugal e agora consegue vencer a França, né? Devolveu o veneno, o remédio aí para a França na mesma moeda. Foram os franceses agora que sofreram a decepção aí de perder uma final de Eurocopa jogando em casa. Essa partida entre Portugal e França teve alguns momentos interessantes, assim, momentos legais para o esporte. Por exemplo, a saída do Cristiano Ronaldo bem no início do jogo aí, levou uma entrada muito dura, tentou continuar na partida, mas não conseguiu, abandonou o jogo e nesse momento os torcedores de Portugal se desesperaram bastante, né? Afinal de contas, o melhor jogador aí da seleção portuguesa, um dos melhores do mundo, a principal arma de Portugal, saiu de campo. Os franceses não souberam aproveitar isso a princípio, mas depois melhoraram muito no jogo, criaram muitas oportunidades, mas foi apenas na prorrogação, que Portugal conseguiu fazer o gol aí, que levou aí ao título da Eurocopa. O Éder teve uma arrancada, chutou de fora da área aí, acabou vencendo o goleiro francês e depois Portugal apenas se segurou, uma grande festa aí da seleção portuguesa lá no gramado do Stade de France e vitória total, vitória absoluta e vitória merecida da seleção portuguesa, campeã da Eurocopa de 2016 e muito festejado esse título, aí, o título inédito internacional da seleção portuguesa, festejado também pelo Cristiano Ronaldo, que mesmo lesionado voltou lá para a beira do gramado e fez mexeu com o brio dos colegas, dos companheiros aí, chamando a atenção, pedindo vibração. Bem legal essa conquista de Portugal e também bem legal pelo lado francês. Lógico que tem a tristeza de perder o título, mas uma geração que tem muito talento, essa geração da França, e pode em 2018 aí
surpreender na Copa do Mundo. Parabéns a todos os portugueses que estão em festa desde ontem, né? Desde esse domingo aí, com o título da seleção do Cristiano Ronaldo. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, rodada que ainda sem o Santos e o Palmeiras, que jogam amanhã, encerram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que começou no sábado, e destaque aí para as vitórias do Corinthians e também do São Paulo. Aliás, São Paulo venceu bem, venceu por 3-0 o América Mineiro e se devolver esse placar aí, mas contra o Atlético Nacional, se classifica na Libertadores e será o alívio geral para a nação tricolor. Passar rapidamente aqui os resultados: Coritiba 0, Botafogo também 0. O Corinthians venceu a Chapecoense fora de casa por 2-0 e está ali na cola do Palmeiras na tabela, vice-liderança. Ponte Preta fez 2-1 no Sport Recife. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2-0. O Grêmio venceu o Figueirense por 2-1. Como eu falei, o São Paulo fez 3-0 no América Mineiro e o Santa Cruz aí fez 1-0 no Inter. E fechando o Vitória empatou em 0-0 com o Fluminense. Jogo de hoje à noite, o Cruzeiro, enfrenta o Atlético Paranaense às 8 horas da noite. E amanhã é o Clássico Paulista, 8h30 da noite, entre Palmeiras e Santos. O Palmeiras aí, com a vitória, volta a ter 3 pontos de vantagem aí para o segundo colocado. O Palmeiras, mesmo sem jogar, é o líder com 28, mesmo número de pontos. O Corinthians, o Grêmio é o terceiro com 27 e depois já deu uma distanciada de outros times. O Flamengo é o quarto com 23, Ponte Preta também com 23, o Santos é o sexto com 22, mas vai jogar com o Palmeiras. O São Paulo aparece na 7ª colocação com 21 e o oitavo é o Internacional com 20 pontos. Na zona de rebaixamento aí estão Figueirense, Santa Cruz, Sport Recife e América Mineiro. Fala rapidinho de Votuporanguense. O time comandado pelo Ito Roque trabalhou durante todo o final de semana, teve treino no sábado, teve treino no domingo, hoje pela manhã teve folga, mas treinou, representou e treinou à tarde também, tudo porque amanhã à noite é dia de estreia na Copa Paulista, lá no estádio do Maião, em Mirassol. Fica a expectativa aí para ver qual equipe que o treinador Ito Roque vai escalar aí para esse jogo tão importante. E a TV Unifev vai estar presente. E ainda falando de Votuporanguense, daqui a pouquinho, após o encerramento do TVU Jornal, segunda edição, tem programa Meio de Campo e hoje é total aí para falar dessa estreia do CAV na Copa Paulista. Os convidados são o meia Paulo Josué e também o zagueiro Marcelo Godri, jogadores aí do elenco da Votuporanguense. Torcedor não pode perder, eles vão falar tudo sobre a competição, a preparação e também, né, saber um pouquinho, conhecer um pouco mais da carreira dessas duas personalidades aí do CAV. Daqui a pouquinho, encerrando o TVU Jornal segunda edição, começa o programa Meio de Campo e eu convido todo mundo. É com você, Stephanie. Obrigada, Josiano. E o TVU Jornal fica por aqui. Para você, uma ótima noite, uma excelente semana. A gente se vê amanhã. Até lá.